Hoje a nossa preletora é uma mulher de Deus, o nome dela é Regina. Eu já ouvi elas algumas vezes. Ela é uma pastora, ela é psicoterapeuta, ela é pastora, ela e o marido dela, Lázaro, pastores em Valinhos. É uma amiga que Deus me apresentou. É uma mulher de Deus, e eu tenho certeza que a palavra que ela vai trazer hoje aqui vai abençoar muito a sua vida. Vem aqui, Regina. Estende a tua mão, vamos orar por ela. Pai, abençoa a tua filha, que ela possa liberar aquilo tudo que o Senhor colocou no coração dela. Pai, faz da tua filha agora a tua vontade, que ela possa, Senhor, ter palavras de sabedoria e de conhecimento, palavras vindas dos céus, para tocar e abençoar as nossas vidas. Faz tua vontade aqui agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Boa tarde, queridas, graça e paz, amém? Eu não sabia que tinha irmãs tão lindas. Ninguém me avisou que eu vinha num lugar onde só tinha mulher bonita. Que maravilha, né? Glória a Deus. Que grande oportunidade que o Senhor nos dá de reunirmos com irmãs, com pessoas que amamos, para ouvir a palavra dEle. Eu sou a pastora Regina, mas se você quiser ser minha amiga, pode me chamar de Rê, que facilita, tá bom? Eu tenho tamanho para ser pequenininha, então pode chamar de Rê. Hoje eu estou aqui com o camarada mais gente boa da face da terra, né? Sabe quando Naamã pergunta ao rei, né? O rei pergunta a Amã, o que a gente pode fazer quando a gente quer abençoar alguém? Então, quando Deus olhou para mim e falou, rei, como que eu posso fazer para te abençoar? Aí Ele me deu Lázaro. Né? Cara, gente boa. Somos casados há 32 anos, graças a Deus. Né? Eu tenho cara de 30, não tem? Eu sei. Brincadeira. Temos 3 filhos que o Senhor nos deu. O Gustavo já está com o Senhor. Eu tenho um rapaz de 28 anos, uma menina de 18, e como seus filhos são os mais bonitos que existem. Ok? Já combinamos assim? Fica fácil? Eu gostaria de convidar a ficar de pé. Abrir a sua Bíblia comigo. Em Atos capítulo 9, quero ministrar uma palavra ao seu coração. Atos capítulo 9, versículo 36. É um texto conhecido e eu gosto demais dessa nossa amiga da Bíblia, chamada Dorcas. Diz assim a palavra do Senhor: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo no quarto alto superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore a vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé. E chamando o santo, especialmente as viúvas, a apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Amém? Você deixa a sua Bíblia aberta aí? Feche seus olhos, põe a mão no teu coração. Você veio para um congresso, você veio para um lugar de cura, você veio para um lugar de transformação. Mas alguém muito interessado em você,
marcou esse encontro. Jesus Cristo de Nazaré. Os olhos dele estão postos em você. O amor dele será derramado mais uma vez no seu coração através da ação do Espírito Santo de Deus. Eu sei que talvez você veio aqui porque é um ambiente onde você está acostumada, mas se você quer uma resposta, se você quer que o Senhor fale com você, abre o seu coração agora e fala: Senhor, fala comigo, ministra, me dá da tua direção, me dá da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa tarde. Obrigado, Senhor, porque quando nós abrimos as Escrituras, o sol da justiça nasce, trazendo salvação debaixo das suas asas. Obrigado pelo teu favor e pela tua bondade. Eu quero apresentar cada coração, cada mulher que está neste ambiente, Senhor, que será ministrada pela tua palavra. Que cada uma delas, ao ouvir, Senhor, aquilo que eu vou dizer, encontre a sua voz, encontre a voz do Eterno, encontre a voz do Pai amado, que traz direção, que traz consolo, que traz cura, que transforma situações, que traz poder, que responde, Senhor. Que essa seja uma tarde de glória, que essa seja uma tarde de intimidade, que essa seja uma tarde de laços e entrelaços do teu Espírito Santo em corações e mentes, transformando para viver uma realidade no Senhor. Pai, nós declaramos: este lugar está cheio da tua presença e da tua glória. Pai, que o Senhor coloque os teus anjos ministradores da tua parte ao nosso respeito, e que essa seja uma tarde de milagre. Usa a minha vida, Senhor, que eu seja um vaso de barro nas tuas mãos, que o fluir da tua palavra, que o fluir do teu ensino, que o fluir, Senhor, do teu Espírito Santo venha sobre a minha vida e através da minha vida. Não me permita dizer o que o teu Espírito Santo não falaria, mas toda palavra que o Senhor tem como graça e poder, como resposta, como palavra profética de entendimento ao coração da minha irmã, usa-me, Senhor, e faz-me sensível para ouvir e transmitir a tua voz. Nós oramos, declaramos ambiente de glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, minha querida. Esse é um texto muito conhecido. Eu fiquei muito em dúvida em que ministrar, porque o tema é maravilhoso, laços de amor. Eu gosto demais do livro de Oséias. E Oséias capítulo 2, versículo 14, nos diz que o Senhor nos leva ao deserto para falar de amor, para falar ao nosso coração, e transforma o deserto em porta de esperança. Eu fiquei pensando em o que dizer, mas eu acho que quando nós olhamos para esse texto, nós podemos identificar-nos com Dorcas, discípula notável, ou, no nosso parecer, uma costureira. Uma mulher que fazia vestido e túnicas para abençoar outras mulheres. Todas as vezes que nós falamos de laços de amor, ou que nós falamos de vínculo, nós estamos dizendo que são pessoas que têm conexões profundas. Todo vínculo é baseado numa conexão emocional, numa conexão profunda. E quando nós temos o Senhor Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, Ele gera em nós fé e afetos para ser compartilhados, fé e condições de edificar e trazer crescimento umas às outras. Isso significa vínculo espiritual, vínculo emocional. Você tem aquela amiga que você ora com ela? Levanta a mão. Você tem uma amiga que você liga de madrugada e fala: ó, põe o joelho no chão, resolve aí. Resolve as minhas causas aí, né? Dá um jeito. A gente tem essa amiga porque nós temos um vínculo, uma aliança, um laço de amor, um laço de responsabilidade e reciprocidade. Ao olhar para Dorcas, nós vamos ver esta mulher que compartilhou algo muito forte da sua vida. Ela compartilhou não só a fé, mas ela compartilhou uma fé que age. Ela é conhecida no texto que nós lemos como uma discípula notável. E notável por quê? O que era notável em Dorcas? Ela tinha obras e esmolas. Ela agia por causa do amor de Jesus para abençoar outras pessoas. E as pessoas que o texto diz que ela abençoava eram as viúvas. Nesse caso, as viúvas pobres. As viúvas de marinheiros, porque em Jope tem um porto natural. E naquela época era o principal porto. E ali havia muitos pescadores e marinheiros. E quando esses homens faleciam, as mulheres ficavam meio à deriva. Viúvas ricas não tinham esse problema, mas as viúvas pobres precisavam de assistência. E Dorcas foi essa mulher que respondeu com linha e agulha
algo poderoso para o coração dessas viúvas. Esse ambiente, esse cenário, nos faz pensar o que Dorcas nos ensina. E quem é Dorcas? Quem é essa mulher? E o que ela carregava dentro dela? Que pessoas, quando ela morre, querem mostrar os feitos das mãos e do coração de Dorcas. Amadas, eu e você, nós somos chamadas para carregar Jesus no coração e nas mãos. Carregar a nossa fé no nosso interior, na nossa conexão com o Senhor, mas também nas nossas mãos para abençoar pessoas, segundo aquilo que Deus colocou como habilidade e talento para mim e para você. Ele nos chama para esses laços, Ele nos chama para abençoar vidas, e Dorcas é esse exemplo. Dorcas é essa mulher notável e poderosa no Espírito de Deus. A palavra notável no grego significa extraordinária, admirável. Você consegue olhar para uma irmã bem querida e falar para ela assim: você é notável, você é extraordinária, eu te admiro. Amém? Eu te admiro. Você tem pessoas assim perto, que a gente pode compartilhar isso. E Dorcas, ao usar linha e agulha, afeto e compreensão, misericórdia e sensibilidade, ela muda a história daquelas mulheres. Assim como Deus colocou em você, talvez não linha e agulha, eu, por exemplo, não sei nem colocar botão. Não sei nada de costura, por pura preguiça. Porque a minha mãe era costureira e falou para mim quando era criança: aprende a costurar. O que eu fiz? Não aprendi. Então hoje quero fazer uma barra, alguma coisa, vou lá e pago para alguém fazer. Não é? Eu não sei costurar, talvez você saiba costurar. Mas alguma coisa muito importante Deus colocou no seu coração. Que não é só uma profissão e não é só uma habilidade. É um projeto de Deus. Para que os laços de amor dele, através da sua vida, cheguem na vida de outras pessoas. Deus faz isso conosco. E Dorcas é esse exemplo. Que laços de amor essa mulher nutriu, costurou com graça e bondade no coração dessas viúvas. O que nós podemos entender da realidade de sermos discípulas do Senhor Jesus Cristo e caminharmos com Ele? O que significa, olhando para Dorcas, nós olhamos e falamos: o que essa mulher tem para me ensinar? O que Dorcas pode dividir comigo? O que ela pode falar para mim e para você? Olha, você pode fazer isso também. Eu quero ministrar algumas coisas ao seu coração. A primeira coisa que eu entendo que Dorcas fazia, ela tinha laços de cuidado. No versículo 36 diz que ela era notável, fazia as boas obras. No versículo 39 diz que as viúvas chegaram até Pedro, diante de uma mulher morta, e falou: está vendo aqui? Essas são as túnicas, são os vestidos que Dorcas fez para nós. Ela cuidava da gente. Ela não era só uma pessoa que era discípula de Jesus no pregar ou no falar do amor. Não, ela vivenciou, experimentou o amor conosco. Havia um laço, havia um afeto de cuidado. Olha, eu tenho prova do amor de Dorcas. Este vestido foi ela quem fez. Essa túnica para o meu filho no inverno foi ela quem fez. Essa mulher mudou a realidade de Jope, porque ela cuidava de gente. Porque ela cuidava de uma outra irmã, porque ela trouxe as suas habilidades e talentos para cuidar. Mas Dorcas, ela não fazia roupas para proteger o corpo apenas. Dorcas se importava com pessoas. O que eu faço, eu não faço apenas, eu faço porque eu me importo com pessoas. O Evangelho nos chama a nos importarmos umas com as outras, a importar com a dor, a se importar com o sofrimento, a se importar com o lamento, com a dificuldade, a nos unirmos, para vivenciarmos o amor que não é visto nas roupas apenas que aquelas mulheres mostraram para Pedro, mas principalmente pelo coração que tinha uma história, um cuidado. Você já foi em costureira? Acho que quem é mais assim, quem tem de 30 um pouquinho para cima como eu, já foi em costureira, que mede aqui, mede acolá. Você precisa de contato, você precisa perceber, você precisa tocar para ser uma boa costureira. Sabe, o reino de Deus é assim, a gente cuida tocando,
A gente cuida observando, a gente cuida amando, nós fazemos conexões, olhando umas para as outras, não para trazermos algum peso ou trazermos alguma dor, mas para trazermos uma cobertura, para cobrir, para abençoar, para tirar o frio da indiferença, para nos movimentarmos na ação e no poder do Espírito Santo, curando umas às outras. Dorcas foi essa mulher que ela não fazia roupa, ela cuidava de corações, ela cuidava de mulheres, ela dava assistência daquilo que era bom para o inverno, mas ela aquecia o coração pela palavra da esperança, porque a esperança dá salvação, que aquece o coração do crente, como Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que você mantenha a fé, o amor e a esperança da salvação. Minha irmã, o que você tem nas mãos é para abençoar alguém na sua vulnerabilidade. Nós fomos convidadas desde a década de 70 para cá, de 60 para cá, para sermos mulheres fortes, mulheres sem vulnerabilidade, porque eu sou igual ao homem. Eu não sou igual ao homem. Quer trocar pneu? Não troco. O que é isso? Não faço, tem coisa que eu faço que homem não faz, então fica cada um no céu, não é? Mas nós somos chamados a ser fortes. Mas é muito difícil mulheres nesse tempo abrirem o coração para a vulnerabilidade, porque nós tememos a vulnerabilidade, porque não nos foi permitido dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso que você ore por mim, eu estou com um problema nessa área. Mas os laços e as conexões do amor de Cristo nos dá liberdade de sermos como Dorcas, cobrirmos outras, abençoarmos outras, aquecermos outras com laços de cuidado, de bondade, de olhar, sabe, ver centímetro, ver detalhe, que muda completamente aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando eu olho esta mulher, eu vejo uma mulher que se importava com gente. Os laços de amor de Dorcas eram o cuidado que ela tinha com aquelas viúvas que precisavam dela. Sabe, tem gente que precisa de você e talvez esteja agora do seu lado. Talvez bela e sorrindo, mas precisando tanto de cobertura, de oração, de cuidado, de conversa, de um bom café na padaria, sabe? Naquele lugar que a gente pede café sem açúcar para falar que nós é fit, uma torta enorme, doce. Né? Sabe esse lugar que você faz só com a amiga? Né? Eu tenho uma amiga que fala: por que nós tomamos café sem açúcar? Só vamos comer um pedaço desse tamanho de bolo, não é? Mas é desse cuidado. Jesus chama as mulheres, como chamou Dorcas, para nós cuidarmos uma das outras, porque tem muita gente batendo na gente já. O capeta já faz isso, as pessoas que não compreendem a fé faz isso. O que nós precisamos é uma cobrir a outra, é uma vestir a outra, é uma cuidar da outra, é uma abençoar a outra, é uma pegar: olha, eu estou vulnerável, eu estou passando por essa necessidade. E necessidade e vulnerabilidade não define ninguém, porque necessidade e vulnerabilidade passa, mas você, como filha de Deus, e a palavra dele na sua vida, ela não passa, ela vai trazer milagre, poder e graça sobre você. Aleluia. O amor nos convida ao cuidado. É impossível amar e não cuidar. É impossível estarmos vivendo o Evangelho e não usarmos as nossas habilidades para expressar amor, cuidado na nossa casa, na igreja, naquilo que Deus colocou na sua mão. Amor é cuidar. Cuidar é manifestação de amor. E cuidar de quem precisa, melhor ainda. Vulnerabilidade não deveria nos envergonhar, nem nos assustar. Deveria ser compreendido como um ambiente onde Deus vai realizar um grande e poderoso milagre sobre as nossas vidas. Um lugar onde se cobre. Um lugar onde se aquece. Um lugar onde a gente coloca o manto da presença, sabe? Da justiça, da bondade, aonde a gente se une para vivenciar as conexões dos céus sobre a nossa vida. Dorcas também foi uma mulher que, além de ter laços
de cuidado com as mulheres que estavam ali ao seu redor. Ela inspira essas mulheres. Outro laço que ela faz, ela inspira as pessoas na fé. Olha aí no versículo 38, o que diz a palavra do Senhor: como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até aqui. Não se demore. Sabe, eu fico pensando, quem foi essa mulher que mesmo morta inspirou pessoas? Porque aqui ela já estava morta, ela adoeceu e morreu. Sabe qual o Evangelho faz comigo e com você? Conexões que inspiram a fé um dos outros. Você tem aquela amiga de fé? Tem aquela amiga que quando você fala, eu vou pôr na mão dela. Porque se ela orar, Deus vai responder. Parece que ela tem assim o Wi-Fi ligadinho, não é? Nós temos 5G, a minha amiga deve ter um 100G, porque ela orou, Deus falou. A palavra nem saiu da boca e Deus já está respondendo. Dorcas era uma mulher que inspirou tanto na fé, que as pessoas estavam sabendo, olha, Pedro está aqui 15 quilômetros. Pega 2 homens aí e fala: Pedro, vem, não demora, porque há um ambiente de milagre, porque quem está aqui morta deixou um registro de fé, de confiança, de poder num Deus, e nós acreditamos que Deus pode fazer milagre. Deus nos convida a inspirar umas às outras pela fé, a acreditar, minha irmã. Nós precisamos como igreja voltar a acreditar de novo em milagre, em intervenção divina, num Deus que cura, num Deus que ressuscita, num Deus que transforma. Eu sei que tem muitas coisas que podem nos ajudar, que pode facilitar. Eu sei que muitas coisas podem ajudar na nossa caminhada, mas o único que pode transformar o coração do homem se chama Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele nos fez, sabe daquilo que nós precisamos. Essa mulher tinha um laço, uma conexão. Ela deixou fé viva. E quando ela morre, há um verdadeiro avivamento na igreja de Jope. Não, vamos chamar Pedro. Há de ter um milagre aqui. Vamos chamar o apóstolo Pedro, porque o Senhor vai fazer alguma coisa. A grande pergunta é: como está a nossa fé? Se as pessoas olham para mim e para você, se inspiram em quê? Nós estamos inspirando as pessoas com o quê? Como? O que as pessoas, quando lembram de você, lembram o que de você? Quando os seus filhos lembram de você, lembram o que de você? Eu estava conversando com a minha filha, e ela falou assim: mãe, para mim, a senhora é a pessoa mais crente que eu conheço. Eu falei: meu Deus, que maravilha! Que bom ouvir isso de quem conhece os meus defeitos, porque a minha filha está lá dentro da minha casa. Que bom inspirar uma nova geração a compartilhar a palavra, a pregar o Evangelho. Amadas, nós temos que entender a nossa fé. Inspira quem e como nós estamos inspirando, porque Jesus é a pura inspiração. Se nós o amamos, nós precisamos inspirar outras pessoas a crerem, a acreditar no poder, acreditar no milagre, acreditar que Deus faz, acreditar que há um jeito, acreditar que há maravilhas, acreditar que há poder. Nós não temos a palavra positiva, nós temos a palavra da transformação. Positividade, você pode abrir o Instagram, vai ter cheio de negocinho para você ler e ficar feliz, mas a palavra de Deus não nos faz apenas felizes, ela transforma a realidade, ela muda a nossa vida, porque o laço dos céus com a terra é feito pela fé e pela convicção. Deus fará milagre outra vez, Ele fará de novo, Ele é poderoso para fazer de novo. A igreja de Jope, ela começa a viver algo importante. Vamos dar um jeito de Pedro chegar aqui, quem sabe um milagre acontece, porque Dorcas deixou uma inspiração de alguém que cria em Deus, no poder, naquilo que Deus era poderoso para fazer. As pessoas se inspiraram nela. Por quê? Porque o amor gera fé, e gera fé no impossível. Você conhece a história de Zacarias e Isabel, não conhece? Um casal que a Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis em tudo que faziam diante do Senhor. Uma mulher de fé, um homem de fé, ambos idosos, a vida inteira dedicada na presença do Senhor. Isabel era estéril, até o impossível acontecer. E eu acho que Deus aperta nós, eu e você, mas Ele aperta, só para Ele falar: agora que é impossível, agora que não tem mais jeito, agora eu faço. É desse jeito que Ele faz.
E quando o anjo visita Isabel, visita Zacarias e fala que ela teria um filho e o nome dele seria João ou Batista, ela declara algo poderoso: não há impossíveis para Deus. Não tem impossível. A mulher estéril vai ser mãe de filhos. O deserto vai florescer, vai virar manancial, um jardim bem regado, onde a glória e o poder dele vai estar. Minha irmã, você tem que aumentar a tua fé e a convicção que aquele que começou em nós uma boa obra, ele é fiel para fazer do jeito dele, da vontade dele, mas ele vai fazer. Se você tem uma promessa, se você crê nas escrituras, vou te dar uma dica: vai acontecer, não vai ser do seu jeito. Porque eu não sei, mas nunca é do nosso jeito, não é? Deus fala com a gente, fala: meu Deus, isso vai acontecer e vai ser assim, eu vou estar... Não é do seu jeito. Mas se aquele que prometeu é fiel para cumprir. Dorcas, morta no quarto superior, esperando o enterro, movimentou uma igreja inteira, porque ela deixou um legado de fé, um legado de esperança. E eles falaram assim: vamos rápido, porque dá tempo de Deus fazer milagre. Eu quero dizer uma coisa para você, minha irmã: haja rápido, porque Deus tem pressa em realizar milagres poderosos na sua vida, na sua casa, na sua família. O que Deus está esperando da minha vida e da sua vida é acreditarmos um pouco mais, é esticarmos a nossa fé, é crermos que através da nossa mão e do nosso coração, algo poderoso de Deus vai acontecer. Nós temos que ser como Dorcas: Senhor, só pode fazer com todo mundo, mas faz comigo também. O Senhor pode usar todo mundo, mas me usa também, porque eu quero estar no lugar daquelas mulheres que deixaram tudo e se renderam aos pés do Cristo, que deixaram todas as coisas para provar do Evangelho da verdade, não uma historinha, mas uma vida de transformação. Sabe, quando eu falo que eu tenho um rapaz de 28 anos, algumas pessoas já ouviram contar o testemunho do meu filho. Meu filho nasceu e depois de quase, acho que nem 30 horas, ele estava numa UTI. Jorinho nasceu, depois de algum tempo, ele teve uma parada cardiorrespiratória. Ficou 20 minutos em processo de ressuscitamento. Vai e volta. Né? Lázaro e eu, lá em Atibaia, ajoelhados no chão do hospital, orando pela ressurreição do nosso filho. E o nosso filho voltou para a glória de Deus. E ele ficou 14 dias na UTI. Eu ouvi do médico a seguinte frase: olha, sabemos que o seu filho teve uma lesão cerebral, então mãe, essa criança não vai andar, não vai falar, não vai ouvir. Provavelmente vai ser uma criança que não vai sobreviver ou vai ter muitas dificuldades. Então, esquece escola. Nunca vai para a escola. E eu era uma menina de 23 anos, que olhei para aquele médico e disse: tem problema não, doutor. Fica na sua, mais ou menos assim, fica na sua, que o negócio que sou eu e Deus. Tem problema não. Deus disse que essa criança seria um profeta. Não tem problema. E o Juju, como nós o chamamos de maneira muito carinhosa, ele teve sim uma lesão cerebral, uma lesão motora. Já ouviu aquela música, Havia um Homenzinho Torto? Quem já ouviu essa música, Havia um Homenzinho Torto? Então é o meu filho. Porque ele teve uma lesão cerebral motora, ele é torto do lado esquerdo. Teve que fazer uma cirurgia com 5 anos. Mas esse menino, hoje, fez faculdade, é pós-graduado, é um homem de Deus, que atua na igreja local, fazendo aquilo que Deus falou que ia fazer. Sabe o que é isso? Eu quero te inspirar a entender, aleluia, que a sua fé traz vida sobre a terra. A sua fé em Cristo gera vida nessa terra. Não há nada impossível para o Senhor. O laço de amor de Deus através da fé inspira outras pessoas a se moverem. E a última coisa que eu quero falar para você é dos laços de amor que eu entendo e que eu compreendo em Dorcas, porque, minha irmã, conte a sua história. Deixa as pessoas saberem
daquilo que Deus fez na sua vida. Contando o seu testemunho, você vai inspirar pessoas a caminhar com Deus. Conte aquilo que Deus colocou no teu coração. Conte a sua história, os marcos que Ele colocou na sua vida. Os sofrimentos, as vitórias que Ele derramou no seu coração. Só contando a sua história, você já vai liberar milagre na vida de outras pessoas. Conte a sua história. Deus fez algo, fale, anuncie a boa notícia do Evangelho na sua vida e através da sua vida. O último laço de amor que eu entendo que Dorcas ela trouxe um laço que uniu céu e terra. Olha que coisa maravilhosa que a palavra do Senhor nos ensina e nos fala que quando Pedro chega, as mulheres mostram os seus vestidos e Pedro fala assim: sai todo mundo. Vou ficar aqui, eu vou orar. E uma das coisas mais interessantes sobre esse laço do Espírito Santo de Deus, unindo céus e terra, é porque ninguém queria que Dorcas morresse. E o céu desejava que ela subisse. Todo mundo aqui embaixo, as viúvas, a igreja, não, ela tem que ficar. Ela é importante para nós. E talvez o coração de Jesus falar: Dorcas, você é tão gente boa, vem para cá, vem para cá. Né? Talvez tenha sido isso. Mas os céus e a terra se unem e um milagre acontece. Pedro ora. E ele declara, bem parecido com aquilo que Jesus fez com a filha de Jairo. Ele diz: levante-se. E a Bíblia diz que ela abriu os olhos e Pedro estendeu a mão e ela se levantou. Sabe, amado, sabe qual o laço do amor de Deus em nós? É trazer o céu para a terra, é enviar a terra para o céu, é fazer esse entrelaço entre oração, pedido, gente desejando e Deus realizando o milagre. O laço de amor de Deus estabelece sobre nós o milagre. Pedro não saiu de Lida para ir para Jope para fazer culto fúnebre. Ele saiu para realizar milagre. Eu declaro em nome de Jesus, você vai sair dessas portas não para o culto fúnebre, não para enterrar talento, não para enterrar os teus sonhos. Você vai sair daqui deste congresso para viver milagres poderosos de Deus através do Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia! Oh, Deus seja louvado! Você vai viver milagre. Às vezes nós chamamos alguém para alguma situação, a pessoa quer enterrar, mas não, o céu está dizendo: tem ressurreição, tem milagre, os laços de amor. Amor é um poder do comportamento humano. Não há arma mais poderosa no mundo do que o amor. Não existe, é se comportar, é se comprometer em realizar algo que vai beneficiar o outro. Isso é amor. Eu me comporto para abençoar uma pessoa. Quando Pedro chega e vê Dorcas, ele ora, aquela mulher é ressuscitada a milagre. Eu declaro em nome de Jesus, você vai viver milagre. Aquilo que era morte, aquilo que estava parado, aquilo que já estava em decreto, nós já lavamos, estamos preparando para o sepultamento. Deus abre sepultura e Ele fecha a sepultura. Ele é Deus que levanta, Ele é Deus que traz ressurreição. E esta é uma tarde de ressurreição. Há um laço entre o céu e a terra, e o que une esse laço é o seu clamor, é a sua oração, é a sua fé, é a sua convicção que nós viveremos os milagres que o Senhor falou que nós viveríamos, que nós vamos ver se cumprir na nossa vida toda a bondade que Deus reservou para a minha vida e para a sua vida. Dorcas foi uma mulher que entrelaçou os céus e terra. Quem é a costureira que pessoas amavam e que o céu amava também? Quem é a professora que as pessoas amam e o céu ama também? Quem é a dona de casa, a engenheira, a escritora, que a terra ama, mas os céus ama também. E os céus abre um tempo maior para convivermos com essas pessoas e sermos abençoadas por ela. Minha irmã, nós somos e devemos ser
como Dorcas. Pessoas que unem céus em terra, através de uma vida dedicada em trazer a eternidade, através daquilo que fazemos. As nossas mãos fazem uma obra, mas é no nosso coração que nós olhamos com carinho para as pessoas. O amor insiste. O amor insiste. O amor é um laço bem fortalecido no nó, que é de nós, juntas. Um laço é uma ponta aqui e a outra lá, e a gente fazendo o nó. Eu não sei se você gosta de filme ou desenho, eu gosto muito. Alguém aqui já assistiu Shrek na vida? Ô, bichinho feio, mas é legal, não é não, a história dele? Tem um dos Shreks lá da vida, que a Fiona é a fortuna, tá? No ó do borogodó, achando que pode tudo, e ela ensina ele a fazer um laço. E eles estão de um lado e de outro fazendo laços. Os laços que unem céus e terra, primeiro une os nossos corações. Não tem como fazer a obra de Deus sozinha. Não tem como fazer família sozinha. Não tem como fazer profissão sozinha. Não tem como fazer ministério sozinha. Você precisa abrir espaço no teu coração para confiar de novo, para amar outra vez, para insistir mais um pouco. Ah, pastora, mas a minha vida, eu sei que doeu, que não foi fácil. Mas Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 29, ele fala assim: foi nos dado não só a graça de crer no Senhor, mas também de sofrer por Ele. O cristianismo não vai isentar ninguém de sofrimento, de dor, não é isso a proposta do cristianismo. A proposta do cristianismo é ter alegria em uma pessoa, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. É o contentamento, é a compreensão que Paulo registra em Romanos 8, 28. Todas as coisas, juntas, entrelaçadas, em laços de amor e de afeto, em laços de cuidado e de fé, em laços de inspirações, todas as coisas juntas, elas colaboram para as mulheres que amam a Deus, que são chamadas por Ele, para Ele, e em nele fazer uma obra de poder e de maravilhas. Minha irmã, se há algo importante que nós precisamos entender, que esta percepção das Escrituras é Jesus nos chamando para sermos como Dorcas. Ela tinha linha e agulha. Eu tenho, na minha profissão, ouvidos e boca. Eu tenho, quando eu prego o Evangelho, o desejo imenso de ser um canal de bênção para você. De falar a palavra que mais faz sentido, que mais... Quando você fala, isso, Deus falou comigo. Ô menina, olha, nunca vi, mas falou. É esse o meu desejo. Sabe por quê? Porque ninguém foi chamada como filha para não gerar e frutificar algo nessa terra. O céu quer fazer laços com a nossa história e com o nosso coração, marcar a nossa vida, vínculos que produzem conexões para a eternidade. Dorcas foi essa mulher que nos deixa um exemplo poderoso, uma discípula notável, uma costureira notável, mas uma mulher que cuidou de quem Deus ama. Uma mulher que inspirou outras pessoas a crerem no impossível. E uma mulher que a sua própria vida foi um registro de milagre. Que eu e você sejamos esta mulher que cuida, que inspira e que o milagre aconteça dentro de nós. E sejamos sinais da glória do Senhor nesse tempo. Deus te chama para isso. Deus me chama para isso. Eu não sei como vai ser, nem imagino, mas eu sei que vai ser um milagre. Eu sei que vai ser uma coisa que você vai falar, não dá para contar o que aconteceu, porque foi Deus quem fez. E Ele tem um senso de humor maravilhoso, que faz a gente não entender, mas provar o amor dEle nos nossos corações. Deus te chama para ser uma Dorcas. Tem pessoas que Ele colocou na sua vida para você cuidar. Tem pessoas que vão cuidar de você. Deus te chama para você ter uma aliança tão poderosa com Ele,
para a sua vida, não de outras, a sua, inspirar outras pessoas. Que comece com a sua casa, que comece com seus filhos, com seu marido, com seu pai, com a sua mãe. Mas acima de todas as coisas, esta é uma tarde de milagre. E aquilo que estava morto, haverá ressurreição. A dor que quis resistir, não vai superar o amor que insiste em curar e levantar uma geração para viver e anunciar o Evangelho. Amém? Você crê nisso? Eu também creio, então vamos ficar de pé. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos nesse momento. Põe a mão no teu coração. Essa é uma tarde de milagre. Você veio num congresso, numa conferência, para viver milagre mesmo. Eu sei que você se dedicou, fez a sua inscrição. Vocês estão lindas com essa camiseta maravilhosa. Você veio e Deus está aqui porque Ele quer marcar você. Feche os teus olhos e comece a falar com o teu Deus. Comece a falar: Senhor, eu vou insistir no amor do Senhor. Eu vou insistir no impossível. Eu vou insistir no milagre lá na minha casa. Eu vou insistir na tua boa mão nesse negócio. Vai ter milagre, Senhor. Eu vou me apressar na tua direção. Eu vou me apressar até a tua presença, porque eu não vou ter funeral, eu vou ter celebração, eu não vou ter morte, eu vou ter vida, eu vou viver milagres, Senhor, em nome de Jesus. Libera a tua unção e o teu favor nessa tarde, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida destas mulheres, Pai, que cada uma delas sejam fortalecidas no Senhor, e na força do teu poder. Eu creio em ti, Jesus, eu creio no teu milagre. Eu sei que tu podes fazer. Eu te conheço, Senhor, e sei que tu estás aqui para realizar o impossível. Há corações, há mulheres aqui, Senhor, há histórias que precisam do teu toque, que precisam de avivamento na fé, de ressurreição na esperança, de ressurreição de sonhos. Há mulheres sofridas, angustiadas, mas aquelas em dúvidas, aquelas com medo de dar o próximo passo. E esta é uma tarde do teu toque, esta é uma tarde da tua aliança, essa é uma tarde de milagre. E eu declaro, Senhor, elas vão sair daqui, deste lugar, não para vivenciar morte, mas para vivenciar milagre de ressurreição, para vivenciar cura. O clamor aqui, libera os céus aonde elas estão pedindo. Eu declaro o clamor aqui, chegando na tua casa, chegando nos seus filhos, chegando no teu marido, chegando na tua empresa, chegando naquilo que o teu coração clama nessa tarde. Senhor, faz milagre outra vez. Eu sei que tu podes, eu sei que o Senhor faz, e eu sei que esta é uma tarde onde mulheres se reuniram para ouvir a tua voz, ser marcadas pelo teu Espírito e viver milagre. Eu ordeno em nome de Jesus um ambiente de graça receptível para o agir do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós vamos adorar a Deus, minha querida. Você pode olhar bem nos olhos de uma irmã e dizer assim: estou de frente de uma mulher notável, admirável, extraordinária. Há milagre de Deus para você. Amém? Deus abençoe. Dá um abraço bem forte na sua irmã. Deus abençoe. Uma conferência poderosa para o seu coração. Deus abençoe. Silene, muito obrigada. Deus abençoe. Obrigada.